Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para transmitir um recado, uma mensagem, enfim, uma palavra fundamentada na palavra verdadeira que é o Senhor Jesus. E hoje eu queria ler um texto muito importante para quem quer entender a mensagem da graça na sua radicalidade e não simplesmente a palavra graça. Tem muita gente falando sobre graça, mas na verdade até quando convém. Agora, a graça radical, ela está ligada a uma ideia e também a uma proposta, né, que o Evangelho do Senhor Jesus é o Evangelho da graça. E eu queria ler um texto aqui na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, e que nos diz assim: vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Gálatas 5, o verso 4. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Queridos, a carta de Paulo aos Gálatas, ela foi escrita para fazer um retorno, da mensagem original que Paulo havia pregado para os galácios. No primeiro capítulo você já vê o apóstolo Paulo falando sobre isso, sobre uma interferência que aconteceu ali na igreja, alguém, e nesse capítulo aqui, no 5, ele vai dizer: o homem que está disseminando essas ideias que vocês têm que voltar para a lei, inclusive para a circuncisão, e ele usa muito claro aqui a lei, porque o pessoal pode dizer: não, mas Paulo estava falando em relação à circuncisão e não à lei. Não, para que a pessoa pudesse ser considerada judeu, ela teria que circuncidar-se e daí começar a guardar a lei de Moisés. Então, é interessante que a gente enxerga aqui nesse texto uma palavra forte do apóstolo Paulo, uma palavra bastante complicada, porque ele está dizendo: olha, vocês que querem ser aceitos por Deus por meio da lei, vocês estão separados de Cristo e vocês estão separados da graça também. Vocês não têm a graça. Bom, se você volta no capítulo 4, o apóstolo Paulo está falando sobre a comparação da Sara e de Agar, do filho da Sara e do filho de Agar. O filho da Sara é o filho da promessa, o filho de Agar é o filho da escravidão. E ele compara Agar ao monte Sinai. Aonde que Moisés recebeu a lei? Ele recebeu no monte Sinai. Os que são filhos de Sara, nessa alegoria que ele faz, são aqueles que são os filhos do Monte Sião, da Nova Jerusalém, que é celestial. Então ele está fazendo uma comparação aqui e fazendo uma alegoria em relação a os frutos, os filhos. Quem é filho da escrava nasceu para a escravidão e ele relaciona com o Sinai, com a lei. Quem nasceu para a liberdade, quem nasceu livre é o filho da promessa, não da força humana, não do braço humano. E aí nós temos a fonte para nós entendermos o que é carne e o que é graça. A carne é a força do homem, a graça é a promessa de Deus, é o agir de Deus sobrenatural, porque Sara não podia ter filhos. Agar podia, Abraão teve um relacionamento com ela e pelo seu próprio esforço ele gerou um filho, mas esse não é o filho da promessa. O filho da promessa é o filho do milagre, é o filho do favor imerecido, é o filho do sobrenatural. E ele faz essa comparação dizendo: olha, nós estamos sofrendo perseguição porque normalmente é assim, o filho da escrava sempre perseguiu o filho da livre. No capítulo 5 ele começa com o primeiro versículo dizendo, aqui na nossa versão de Bíblia, que lá na dele não tinha, é bom lembrar isso, eram rolos, eram cartas que eles escreviam. Aqui ele fala assim: foi para a liberdade que vocês foram chamados, essa liberdade que está ligada a sermos filhos da promessa, filhos do milagre, filhos de Sara e não filhos de Agar. Ele entra nessa linha de pensamento porque o judeu entendia muito bem o que é Agar, o que é Sara, a mulher de Abraão e a concubina de Sara, o que é Monte Sião, o que é Monte Sinai. Ele está falando para pessoas que tinham inclusive deixado
do judaísmo. Agora, os que não tinham deixado não podiam entrar no judaísmo, não podiam entrar debaixo da lei, dos ditames da lei, porque se a pessoa fizesse isso, de acordo com a teologia de Paulo, a pessoa estaria deixando de Cristo, se separando de Cristo, e era obrigada a cumprir toda a lei. Você vai encontrar nesse capítulo 5 aqui, eu não vou ler inteiro, mas você vai encontrar no capítulo 5 de Gálatas, ele dizendo que você é obrigado a cumprir toda a lei. Então, o que isso tem a ver com a gente? Nós temos mergulhado na graça, nós temos procurado entender o verdadeiro evangelho, o evangelho para a igreja, não a teologia do reino que Jesus ministrou para os judeus, para daí fazê-los entender que a multiforme graça de Deus, ela ia tomar conta de toda a terra e alcançar inclusive pessoas que eles consideravam imundos, que eles consideravam pela lei separados e não podiam ter comunhão com eles, a não ser que viessem a praticar a lei, principalmente a circuncisão. Em relação a nós, que somos gentios, é muito importante nós entendermos, porque o apóstolo Paulo está falando aqui que quem quer herdar via promessa todas as coisas, e no capítulo 4 da mesma carta aos Gálatas, ele vai falar sobre sermos filhos e herdeiros, vai falar no capítulo 4 de Romanos também, que nós somos herdeiros. E herdeiros do quê? Herdeiros do mundo, porque Deus prometeu a Abraão que ele herdaria o mundo e não só a terra de Israel. Nessa perspectiva maior do reino do Filho, né, de Deus, como um reino eterno, né, um reino que vai se alastrar por todo o universo, é o reino do Filho de Deus, do seu amor, o nosso Senhor Jesus, que nos resgatou do poder da maldição do pecado, ou da maldição e do pecado, e nos tornou cheios do Espírito, filhos de Deus e herdeiros de todas as coisas. Então, nessa perspectiva, quando a gente entende que a gente é herdeiro, a gente também tem que tomar posse disso, porque uma coisa é herança, outra coisa é posse da herança. Uma coisa é você ter uma promessa de uma coisa, a outra é você de promessa de coisas, né? Ter várias promessas. A outra é você tomar posse, né? Possuir para si essas promessas. E quando o apóstolo Paulo fala que nós seremos ou reinaremos em vida com Cristo, nós precisamos entender essa questão de que não é pelo nosso esforço, não é pelo esforço próprio. E eu quero chegar nesse ponto para dizer para você, se você está fazendo força para você conquistar as bênçãos de Deus, pare agora e você herde, você se torne pela fé realmente filho e herdeiro. O herdeiro, ele pode ser uma pessoa não boa, né? Uma herança normal. A pessoa não tem que ser necessariamente um excelente filho, trabalhador, etc. Se ele é herdeiro, ele tem direito à herança porque ele é filho, e a justiça vai dar a ele o que ele tem direito, né? A parte que lhe cabe. Nós somos filhos, nós não precisamos fazer força para herdar as coisas, para possuir todas as coisas. Essa mentalidade, ela tem que crescer em nós, a ideia de que nós somos realmente herdeiros com Cristo, herdeiros de todas as coisas, da vida eterna principalmente, das coisas espirituais, mas das coisas materiais também, a saúde emocional, a saúde física, agora em tempos de medo, né, desse vírus que tem aí se alastrado e as pessoas estão ficando meio que paranoicas. Eu ouvi um pastor que também é psicanalista esses dias dizendo que as pessoas têm que tomar cuidado, porque o medo pode produzir o efeito das pessoas terem a sua imunidade baixada. Sim, nós temos que tomar cuidado, Eu já gravei um outro vídeo sobre a questão do corona mesmo, um vídeo específico sobre isso, né? A questão do contágio, nós temos todo o cuidado, porque é um vírus que se alastra muito rapidamente, né? Todos os cuidados são importantíssimos, mas o pânico, o medo, isso aí pode fazer com que as pessoas tenham sua imunidade baixada e fiquem mais vulneráveis. Então confia no Senhor, toma suas providências, faz o que tem que fazer, mas confia no Senhor. Mas eu não estou falando só de coronavírus, eu estou falando de toda forma de saúde que nós somos herdeiros e podemos reivindicar, não como mágica, não como declarações positivistas, não, pela fé naquilo que Cristo conquistou para nós.
toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós somos herdeiros, nós não precisamos ficar lutando, batalhando, nos esforçando por isso e principalmente querendo guardar a lei, cumprir a lei em todos as suas minúcias para que nós herdemos alguma coisa. Porque nós estamos separados de Cristo, nós vamos fazer como Abraão fez em relação a Agar. Pelo seu próprio esforço, ele estaria trazendo o seu herdeiro à terra. E ele trouxe, mas ele trouxe complicação para si. E normalmente é assim, a gente acaba trazendo complicação quando a gente faz força para a gente possuir as coisas. A exemplo é a gente fazendo empréstimos, a gente está se enfiando em dívidas, porque nós queremos solucionar o nosso problema e às vezes acaba piorando, perdendo amigos, você perdendo o sono, né? Uma série de coisas são ligadas ao nosso esforço próprio. Tudo que a gente se esforça além daquilo que é a promessa de Deus, veja bem, nós temos que fazer a nossa parte, sim, mas nós temos que fazer isso descansados em Deus. Dá para você entender? Fazer a nossa parte descansados em Deus, sem ansiedade, sem temor do futuro, porque a nossa vida está escondida em Cristo e Ele é nosso pastor, Ele é nosso provedor, nosso sustentador, vai fazer com que as coisas deem certo à medida que nós vamos colocando as nossas mãos, o Senhor vai abençoando. Então, meu amado, essa palavra é uma palavra que eu quero que você comece a pensar sobre isso. Medita em Gálatas capítulo 4, Gálatas 5, para você ver que o apóstolo Paulo está dizendo uma coisa forte. Se você quer viver pela lei, se justificar pela lei, vai ter que cumprir toda ela. E se você fizer isso, se voltar para a lei, né, querendo, como diz o texto aqui, né, você querendo ser aceito por Deus através da obediência à lei, e daí nós não temos mais aquela coisa dos 10 mandamentos na maioria das igrejas evangélicas, mas todos os ditames e regras e regulamentos e aquela coisa que você fica paranoico para você não errar. Nós não queremos errar. Eu sou contra o pecado, nós somos contra o pecado, mas nós somos, antes de mais nada, nós somos justificados pelo que Cristo fez. E essa vida de boas obras, essa vida de santidade é uma consequência na fé nisso, na fé no que Cristo conquistou para nós. Então, o Senhor tem herança para você, o Senhor tem grandes bênçãos para colocar nas tuas mãos, mas você precisa permanecer na graça, no favor imerecido, ligado com Cristo e não querendo se justificar por si mesmo ou agradar a Deus por algum tipo de lei ou pela lei dos 10 mandamentos, porque a lei e os profetas, elas duraram até João. Nós estamos debaixo de um concerto novo, de uma aliança nova, que é totalmente na dependência do que Cristo fez na cruz do Calvário. Viva assim, faça isso, mergulhe nessa ideia, mergulhe na graça e você vai ver a tua vida sendo transformada passo a passo, pouco a pouco, né? Nós contemplando, como diz Paulo, a imagem de Cristo, nós vamos sendo transformados cada vez mais, nós olhando para o seu modo de ser, de fazer, de viver e principalmente para o que Ele já fez na cruz, nós seremos transformados de glória em glória. Mas você ficar querendo se justificar ou ser aceito por Deus através dos seus próprios méritos, você vai estar se apartando de Cristo, você vai estar se apartando da herança, da promessa. Não faça isso. Reivindique do Senhor aquilo que Ele já conquistou para você na cruz do Calvário. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu te peço que abençoe os teus filhos, que abençoe os seus corações, aqueles que vão ouvir agora esta mensagem, que eles entendam, que eles releiam esses capítulos da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4 e 5, que eles entendam a grandeza dessa mensagem que ele está transmitindo a essa igreja, que cabe a nós também, para que nós possamos realmente estar ligados com o Senhor, recebendo as tuas bênçãos, o teu favor dia a dia, mas por meio da fé naquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Senhor, abençoa esta casa, esta família, protege-nos nesses dias de epidemia, que a nossa casa esteja guardada, cobre-nos com as tuas asas, para que esse vírus passe longe da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos e familiares, e nós oramos já por todo esse estado, por esse Brasil. Tenha misericórdia de nós, Senhor, cobre-nos com a tua justiça, com o teu manto de justiça e livra-nos desse mal, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você e que você queira e procure agradar o Senhor em Cristo, através da tua fé nele e não no teu esforço próprio. Um abraço, fica com Deus.